Ele é considerado um dos grandes ícones do terror, mesmo que tenha feito de tudo. Com sua voz marcante e fisionomia caricata, Vincent Price foi uma figura controversa que flertou até com o nazismo de Hitler, antes de virar um dos primeiros aliados de pessoas LGBT+. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Nascido Vincent Leonard Price Jr. em 27 de maio de 1911, Vincent teve a sorte de crescer numa família rica. Isso porque seu avô foi o cara que inventou o primeiro fermento em pó à base de creme de tártaro, ou seja, com uma fórmula que dava maciez e volume a bolos e biscoitos. Assim, o pai de Vincent já era o presidente de uma empresa de doces, de modo que, quando a Grande Depressão Econômica de 1929 começou, a família Price mal sentiu a crise. Tal bonança, porém, acabou criando um jovem um tanto alienado, a ponto de ainda em 29, pouco depois de entrar na faculdade, um Vincent de 18 anos escreveu que a Grande Depressão foi a melhor coisa que aconteceu a todos nós filhos de pais influentes. Isso porque, enquanto a crise econômica fez milhares de pessoas passarem fome, Vincent dizia que a época trouxe seu lado boêmio à tona, já que ele era obrigado a frequentar restaurantes baratos para levar suas namoradinhas. Para completar, por volta de 1934, numa de suas viagens à Alemanha, país que adorava, ele passeava pelos museus de Nuremberg, quando ouviu um cara fazendo um discurso que o deixou hipnotizado. Ao voltar para seu quarto de hotel, o jovem Vincent escreveu aos pais: 300 rapazes chamados garotos de Hitler estão marchando e cantando lá fora. Pela fé nesse homem, eu acho que ele só pode estar certo. 2 anos antes, Vincent já tinha constatado a miséria tomando conta da Alemanha, mas em sua visão ignorante e apolítica da época, a culpa era dos judeus e seus impostos abusivos. Afinal, a onda antissemita já reinava na Europa, e aos 20 anos de idade, Vincent foi só mais um dos que comprou esse preconceito e, por um tempo, ele achou que Hitler estava recuperando o orgulho alemão, segundo relatou sua própria filha mais tarde, em entrevista de 99 sobre o ator. Porém, foi também nessa época que Vincent Price entrou em contato com as artes e o mundo gay. Afinal, os anos 30, em especial na Alemanha, foi um dos períodos mais LGBT+ da história. Segundo a biografia de 98, lançada pela filha do artista, quase todo o círculo social, artístico e acadêmico de Vincent Price era homossexual, e seu próprio mentor nesse período e uma de suas grandes inspirações, o historiador britânico Campbell Dodson, vivia abertamente com seu parceiro, e um jovem Price jantava e passava o tempo com eles várias vezes. Vincent não só não julgava o estilo de vida desses homens, mas também ficava inegavelmente intrigado e atraído por eles intelectualmente e às vezes emocionalmente, contou Victoria Price em sua biografia. E talvez foi esse meio que salvou Vincent das garras do fascismo. Ele estudou História e Arte, fez bacharelado em História e Línguas e quase seguiu no ramo das artes plásticas, mas no meio do caminho experimentou e percebeu que curtia mais o teatro. Nesse período, ele até deu aulas acadêmicas, mas pediu demissão em 1 ano, dizendo: "Tive a experiência extraordinária de descobrir que não sabia de nada." Assim, ele estreia nos palcos já aos 24 anos, onde ele é bastante notado e termina pela Broadway, em Nova York, numa peça sobre a rainha britânica Vitória. E é graças ao sucesso dessa peça que ele é chamado para as telonas e estreia em 1938 com Serviço de Luxo, uma comédia com a Constance Bennett. Mas logo em seguida ele aparece como um cortesão em Meu Reino por um Amor, de 39, com a Bette Davis e o Errol Flynn, e essa temática se torna sua primeira caixinha. Nos primeiros 6 anos de carreira, o Vincent apareceu nos mais diversos filmes, mas em especial dramas históricos. Curiosamente, as grandes exceções eram longas de terror, como A Volta do Homem Invisível, de 40, um terror com ficção científica, onde obviamente o Vincent quase não aparecia e o ponto maior era sua voz, ou seja, um leve vislumbre do que aguardava o ator no futuro. I can roar my head off if I want to. Let's drink to the golden age.
Mas é só em 44 que Vincent Price realmente se destaca como o namorado da misteriosa Laura, no filme homônimo dirigido pelo polêmico Otto Preminger. Ele voltou a aparecer com Gene Tierney em Amar Foi Minha Ruína, de 45, mas sendo alto, com seus 1,93, charmoso, elegante e com uma voz cativante, Vincent Price rapidamente fez nome em filmes noir. Seu jeito malicioso, levemente afetado e ambíguo era perfeito para os vilões ou caras suspeitos dessa era do cinema, e ele foi visto em vários suspenses, tais como Uma Aventura Arriscada e Noite Eterna, de 47, Legião Sinistra, de 48 e Lábios que Escravizam, de 49, com Ava Gardner. Tudo mudou quando ele gravou um remake de terror chamado O Museu de Cera, de 1950, o primeiro filme 3D a bater o topo das bilheterias no país. Nele, Vincent Price é um escultor maníaco que dirige um museu de cera, e o resto você já deve imaginar. Would you be interested in doing some modeling for me, some originals I have in mind? Curiosamente, o Vincent só topou pegar esse papel porque ele estava sem trabalho há 1 ano e nem ele entendeu o sucesso do filme. Por isso, ele gostava de dizer que o filme só era bom porque o diretor, o André Detoff, tinha apenas um olho, então ele não conseguiria enxergar em 3D. Aí ele foi obrigado a fazer uma história boa. Porém, após o enorme sucesso do Museu de Cera, o ator começou a ser convidado para papéis semelhantes, o que ele prontamente topou. Ainda na década de 50, ele apareceu em A Mosca da Cabeça Branca 1 e 2. Sim, o original que seria refeito nos anos 80 com Jeff Goldblum. O Museu de Cera também serviu de inspiração para A Casa de Cera com Paris Hilton, e quase todos os filmes de terror que o Vincent Price embarcou serviram de inspiração para remakes no futuro. Ele ainda fez e fazia filmes tradicionais como Os 10 Mandamentos com Charlton Heston, de 56. De fato, dos mais de 100 filmes que Vincent fez, menos de 1/3 era de terror, e ele mesmo dizia que amava fazer comédias. Por sinal, um dos seus filmes favoritos era uma sátira chamada Champanhe para César, de 50, e ele chegou a fazer paródias do James Bond em 65 e 66. Mas nos anos 60, Vincent Price abraçou o terror, principalmente o de baixo orçamento, e virou um ícone, em especial ao lado do diretor Roger Corman. Vale ressaltar que tal decisão foi ousada, pois pior que hoje, o gênero do terror era bem mal visto e Vincent estava trocando os dramas bem cultuados por filmes baratos, descartáveis, feitos muitas vezes para adolescentes e que passavam em drive-ins, mas sua aposta deu muito certo. Eu não interpreto monstros, interpreto homens sitiados pelo destino e em busca de vingança, dizia ele em sua defesa. Well, you're described as a very fine actor, yet you ham it up a lot in horror pictures. Well, I don't think that's so bad. As a matter of fact, most of the horror pictures I've made have been based on the writings of one of the greatest American writers. Se nos dramas nível A ele raramente pegava o protagonismo, nos filmes B de terror, Vincent estrelava e fazia sucesso, virando a cara do gênero. Aquilo lhe abriu as portas para a televisão e rádio, onde fez vários programas na mesma temática. Ele até apareceu como vilão cabeça de ovo na série do Batman dos anos 60. Detalhe, a essa altura o ator já estava com 50 anos. Assim, a maturidade e o sucesso numa terra comandada por judeus como Hollywood revelaram um novo Vincent Price, e ainda lá no final dos anos 30 ele virou um democrata super liberal, que lutava tanto pela causa anti-difamação judaica que nos anos 50 ele caiu na famosa lista cinza do governo como um possível comunista. Lembra aquele ano que ele ficou sem emprego e precisou aceitar Museu de Cera? Pois bem, sua posição antinazista veemente acabou chamando a atenção e ele foi boicotado. Só muitos anos depois, sua filha descobriu papéis que o Vincent escondeu a vida toda, documentos assinados por ele que constatavam um acordo com o governo onde ele dedurava possíveis figuras anti-americanas em prol de continuar na ativa.
Uma mancha que infelizmente era bem comum da época com a perseguição anticomunista, onde ou você perdia trabalhos por parecer comunista, ou você dedurava amigos para poder ter trabalho. Com certeza não era algo do qual Vincent se orgulhava, e talvez isso explique porque com o tempo ele tenha abraçado todos os tipos de causas ativistas. Ainda no final dos anos 50, por exemplo, como um bom entendedor de arte, ele foi um dos responsáveis por resgatar a arte indígena nos Estados Unidos. Já em 60, num programa de rádio, ele falou contra o racismo e os preconceitos religiosos, dizendo: "Lembrem-se, liberdade e preconceito não podem existir lado a lado. Se você escolher a liberdade, lute contra o preconceito." E em 70, quando sua carreira no terror deu uma decaída, ele fez aquele que considerou seu melhor trabalho, uma peça de teatro sobre Oscar Wilde, uma das figuras gays mais relevantes de seu tempo, o que muitos na época viram como uma forma de posicionamento. A peça foi um sucesso de público e crítica e ganhou até turnê. Nessa época, Vincent já estava casado com sua terceira mulher, a atriz Coral Browne. Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sociocrônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. Coral também era bissexual, e os dois eram bem mente aberta e nada discretos, quase sempre fazendo brincadeiras sobre isso perto de amigos e em público. O próprio lema pessoal de Vincent era: "Se você está sempre curioso, você nunca vai se entediar. Um homem que limita seus interesses, limita sua vida", dizia com frequência. E quando ele e Coral noivaram, a mulher soltou ao crítico Bernard Drew: "Nós dois decidimos desistir dos rapazes." Foi Coral quem incentivou Vincent a fazer a peça sobre Oscar Wilde, e quando a única filha do ator se revelou lésbica, Vincent apenas lhe disse: "Sei exatamente como você se sente, porque tive relacionamentos profundos e amorosos com homens em minha vida, e todas as minhas esposas ficaram com ciúmes." E logo depois, Vincent se uniu ao primeiro grupo de apoio de familiares pela causa LGBT. E quando a cantora Anita Bryant se declarou contra os direitos homossexuais no país, Vincent debochou dela na televisão, dizendo que Oscar Wilde já havia escrito uma peça sobre ela, chamada A Mulher Sem Importância. Quando a crise da AIDS começou, ele foi um dos primeiros a falar sobre conscientização. Em seu anúncio público de 86, o ator disse: "Sei como dar um bom susto nas pessoas. Eu entendo o medo, especialmente o medo do desconhecido. Isso é saudável e pode ser por isso que você tenha medo de AIDS, mas você não pega a AIDS de coisas cotidianas. Se você está vivendo com medo de AIDS, espero ter feito desaparecer parte de seu medo." Vincent Price faleceu aos 82 anos, em 25 de outubro de 1993. Seu último trabalho nas telonas foi em Edward Mãos de Tesoura, do seu fã Tim Burton. O papel teve que ser reduzido, pois Vincent já estava muito doente, mas de Scooby-Doo a Michael Jackson, rock and roll, culinária e até quadrinhos da Marvel, você encontra o dedo e a influência de Vincent Price. O que sua história porém prova é que sim, nunca é tarde para abrir a mente, se informar e acompanhar o mundo e até se libertar do fascismo e do conservadorismo que nos cerca. Oi sócios! Obrigado se você chegou até aqui, e se tudo tiver dado certo, esse vídeo é para ter saído nos 30 anos de morte do Vincent Price, 25 de outubro. E é meio impossível realmente falar tudo que ele fez, porque para vocês terem noção, o cara deixou mais de 200 produções, 200 trabalhos, envolvendo desde teatro, televisão, rádio. Nos anos 70, por exemplo, ele lançou uma série de livros de sucesso lá no país dele, de culinária, né? Porque como a família dele era desse ramo alimentício, ele e a segunda mulher dele lançaram best-sellers com receitas culinárias,
que iam desde comidas chiques até comidas mais do povão. Então ele realmente fez de tudo, como a gente falou. Ele também era um ótimo conhecedor de artes plásticas, de história da arte. Ele era um grande colecionador. Ele também tem museus com o nome dele. Ele também, como a gente mencionou por alto, é a voz do Vincent Price no Thriller do Michael Jackson. E ele também serviu de inspiração para um dos primeiros Doutor Estranho lá da Marvel, dos quadrinhos, né? Se vocês verem o Doutor Estranho lá das Antigonas, ele tem o bigode e a sobrancelha, que eram as marcas registradas do Vincent Price. E aproveitar o espaço aqui para mandar um grande beijo e abraço para Germana Viana e o Rogério Saladino, que são grandes fãs do Vincent Price, e a gente teve o prazer de conhecê-los pessoalmente ano passado. E se você está precisando então de uma dica aí de leitura para essa época do Halloween, pro Dia das Bruxas, a gente vai indicar aqui esse trabalho que a gente colocou para acompanhar a gente hoje, que é o Chibi de Menininha, do qual a Germana faz parte. E é um trabalho totalmente feito por mulheres que contam histórias de terror. É quadrinistas mulheres, edição, roteiro. É muito genial, sou muito fã. E aí fica a dica pra você. E obrigado se você chegou até aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o like de vocês aí. Sigam a gente nas redes sociais e @sociocrônica em tudo. Até o próximo vídeo, sócios. Tchau!